Então, agora nós vamos para a primeira pergunta, né? Então, explica para nós aí o que é um fluxo de caixa Vamos lá, na prática. boa. Peguei um pouquinho picotado aqui, mas deu para ouvir. Então, o fluxo de caixa na prática, né? O fluxo de caixa na prática, ele é a principal ferramenta que todo pequeno empreendedor, principalmente do comércio varejista, precisa ter. Como nós comentamos antes da live cair, ele é o GPS de toda a empresa. Então, é impossível, hoje, é literalmente impossível você dirigir uma empresa, tomar decisões financeiras sem consultar um fluxo de caixa bem estruturado. E o fluxo de caixa, ele vai te entregar, ele vai te dar exatamente qual é o fluxo que o teu caixa, o teu dinheiro vai percorrer dentro da sua empresa. Desde o momento que ele entra no teu negócio até a hora que ele sai do teu negócio. Então, o fluxo de caixa, ele serve para o empresário rapidamente em uma única tela, porque parece que um fluxo de caixa é algo extremamente complexo. E não é. O fluxo de caixa ele consegue entregar em uma única tela todo o caminho que o dinheiro está percorrendo dentro da empresa. Então, rapidamente, o sócio começa a tomar decisões com base em dados. Ele sabe exatamente, por exemplo, quando vai faltar dinheiro na empresa, quando vai sobrar dinheiro na empresa, quanto que vai faltar ou quanto que vai sobrar. Ele consegue ter uma visão de um dia, uma semana, uma quinzena, um mês, 6 meses, um ano. Né? Tem fluxos de caixa que você consegue projetar os próximos 5 anos. Mas é uma questão um pouco maior, né? Um pouco mais longa. Sim. Mas o ramo de supermercado, né, como ele tem essa entrada e saída de dinheiro diariamente, né, então, assim, é algo muito dinâmico, né? E ele precisa, digamos, ter o fluxo de caixa sempre atualizado para que ele consiga ter mais segurança nessa parte. Porque a gente tem notado que a partir do momento que você sabe prever que daqui uma semana o teu fluxo de caixa está baixo, ele vai estourar, então é uma forma de você se antecipar, pedir uma prorrogação do fornecedor, ofertar mais produtos para que você consiga fazer mais caixa, mais rápido, fazer ações. Então, o fluxo de caixa, no meu entendimento, é para que você consiga fazer ações antes do problema chegar. Entende? Então, acho que... É exatamente isso. O principal ganho do empreendedor, do empresário, principalmente o varejista, porque eu trabalhei muitos anos no comércio. Na verdade, eu comecei minha carreira no comércio. Há 26 anos atrás, eu comecei no comércio. E se tem uma particularidade que o comércio tem, é esse dinamismo. Então, ele entra muito ou pouco independente. Uma coisa é certa, o comércio ele vai rodar dinheiro todos os dias, entra e sai, aquela coisa toda. Então, é fundamental ter um fluxo de caixa, porque o principal ganho do empresário é exatamente essa previsibilidade. Ele deixa de ser pego de calças curtas, ele deixa de ser pego de surpresa, e ele começa a enxergar o problema antes que ele aconteça. Então, o que ele faz? Ele retém dinheiro, ele retém caixa, ele faz promoção, ele prorroga título, ele ajusta datas no seu fluxo de caixa. Então, você começa a ter várias saídas antes de dar de frente com o problema, antes de dar de cara com o iceberg. É por isso que eu falo que o fluxo de caixa é o GPS de toda a empresa. Porque ele vai te dar, o GPS não vai te avisando, 500 metros, 300 metros, 100 metros, 50, entra agora, é isso que o fluxo de caixa vai te entregar. Ele vai te dar essa previsibilidade no teu negócio. Ele vai emitindo alertas, né? Que olha, ali na frente você vai encontrar um problema. Você vai ter, né, um solavanco aí no seu negócio. Então, ele vai te dando esses alertas no decorrer. E o grande problema, né, como eu estava comentando antes de travar a live, é alimentar o sistema com os dados, né? Isso é muito importante. Hoje, nós não conseguimos mais gerenciar um negócio que tem uma movimentação tão rápida, tão simultânea, somente por planilhas e por controles, né, separados. Nós precisamos ter essa consciência, né, o micro e pequeno empresário aí, varejista, ele tem que ter essa consciência que ele precisa de um suporte, de um RP, de um sistema de gestão robusto, certo? Para estar alimentando e
trazendo essas informações, porque, como nós comentamos ontem na live de compras, o comprador vai ter sucesso quando ele tiver informação do que vende, quando vende, como é que está o seu estoque e também acompanhando o financeiro, acompanhando o fluxo de caixa. Essa semana eu tenho disponibilidade de recursos, na próxima semana eu também vou ter disponibilidade de recursos para comprar, posso aproveitar uma grande promoção ou não posso? Então, essa é a grande realidade, né, do fluxo de caixa, você realmente antecipar o lado bom e se lá na frente você vai passar por algum aperto, também saber com antecedência. Exatamente. É exatamente isso. E essa automação, ela é fundamental para empresas que elas pegam um certo tamanho, né, de faturamento, por exemplo. Às vezes ela é uma micro, ela é uma pequena empresa, mas fatura 1 milhão por mês, fatura 500 mil por mês. É impossível você fazer conciliação bancária, por exemplo, no Excel, né? O Excel, ele é fundamental, mas é para você aprender o que é um fluxo de caixa. Quando você está começando, quando você é bem pequenininho, depois, conforme você for evoluindo, você precisa também evoluir os seus controles. O mais importante, o que vai determinar um fluxo de caixa, é uma base muito sólida, que tem que ser um plano de contas muito bem estruturado, né? Então, todas as contas precisam estar na sua organização, o que é fixo, o que é variável, o que é fornecedor, o que é operacional, o que não é. Então, é um plano de contas bem estruturado e uma rotina. Nossa metodologia mesmo, a gente mostra que com até 30 minutos por dia você consegue organizar um fluxo de caixa e ter as previsões que você precisa. Por quê? Porque você investe mais tempo no início para organizar isso, depois é a rotina diária, é a manutenção disso. Então, essa rotina vai determinar que o teu GPS esteja sempre calibrado, né? E tem um terceiro ponto que é um bônus aqui. Quando fazer essa rotina? De manhã. Financeiro de empresa você faz de manhã. Você não faz financeiro quando dá tempo, não faz financeiro no final do dia, não faz financeiro aos finais de semana. Financeiro você faz de manhã. Por que você faz de manhã? Porque essa rotina é sempre recomendada que seja de manhã. Porque você tem o dia inteiro para executar as ações necessárias para gerar caixa, para administrar o negócio, para fazer o que você precisar. Se você não precisar gerar caixa, porque você tem uma empresa com caixa, você vai ter o dia inteiro com a mente tranquila para pensar estrategicamente o negócio e fazer mais caixa. E se você estiver precisando de caixa, você vai ter o dia inteiro para tomar as decisões, para falar com o fornecedor, para prorrogar boleto, para fazer o que precisa ser feito para gerar caixa. Então, essa rotina ela é indispensável dentro do fluxo de caixa e logo no início da manhã. Ô, Walter, aqui nós temos uma pergunta, se teria alguma ferramenta, algum sistema que você indicaria para essa finalidade, né? Porque a gente nota assim, ó, que tem muitos mercados que eles têm um sistema, mas o sistema ainda não oferece, muitas vezes, esse recurso. E é um sistema mais simples, porque o cara está iniciando, então ele não tem ainda um sistema sofisticado, né? Então, às vezes, ele precisa depender, digamos, de formar realmente uma planilha no Excel, né? Então, eu diria até que o Excel, que nem você falou antes, é o começo. Né? De repente, você organizar o que entra, o que sai diariamente, lançar ali diariamente, é o começo, mas você logo tem que partir para um sistema realmente que consiga te oferecer essa segurança, mais facilidade de alimentar, inclusive, né? Você teria mais alguma ferramenta para indicar aí para a pessoa que está assistindo aí a nossa live? Olha, indicar ferramenta é complicado por quê? Por causa do tamanho do ramo, do momento que a empresa está vivendo. Às vezes eu posso dar um sistema que custa R$700 por mês, pode ser barato e não atender uma pessoa que está assistindo, ou pode ser muito caro para quem está começando aqui agora. Mas antes, acho que mais importante do que um sistema é entender, né? Acho que o Aristides que fez essa pergunta aqui, e todos que estão assistindo, né? É entender que o sistema, ele é um veículo, tá? Então, pode ser uma boa macro de Excel, um bom Excel, dependendo do tamanho que tiver a empresa, ou um sistema, realmente um ERP. Independente, as três formas são um sistema e é um veículo. Só que o mais importante não é o veículo, é o motor desse veículo. Qual é a potência que você vai ter para conseguir andar? E quando eu falo de motor, eu estou falando de plano de contas. Porque eu já peguei em empresas, sistemas caríssimos, de verdade, sistemas caríssimos, que não entregavam o fluxo de caixa que o meu Excel entrega. Sabe? E por quê?
E qual era a diferença? É a estruturação do plano de contas. Então, hoje, o que eu recomendo para as empresas, e responder a pergunta mais diretamente. Antes de procurar um sistema, monta um plano de contas. Receita, despesa, um plano de contas bem detalhado, né? Dentro de tudo o que é despesa fixa, o que é variável, o que é operacional, não operacional, tipos de receitas, formas de pagamento, tipos de pagamento, valor, fornecedor, a data prevista. Então, você vai montar, isso pode ser um bom Excel, tá? Você vai montar o espelho do teu fluxo de caixa. Sim. Com esse espelho bem montado, aí você busca um ERP, um sistema dentro do seu nicho, como supermercados, por exemplo, que ele tem suas particularidades, né? Para que você consiga, quando você encontrar o sistema, e aqui que está a magia do negócio, você vai pegar o teu espelho que você montou, vai chegar na empresa de sistemas e vai falar o seguinte: olha, eu quero esse espelho aqui dentro com esses indicadores. Você me entrega? Sim, te entrego. Ótimo. Se você me entrega, eu faço as conciliações automáticas, conciliação de bandeira de cartão, que são várias que o segmento atende, Sim. conciliações bancárias de todos os bancos que eu opero, geralmente é mais de um, né, as empresas. Então, eu faço todas as conciliações bancárias automaticamente? Sim. Depois disso, ele vai me entregar um resumo, que é o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, ou DRE gerencial, como eu gosto de chamar, e é amplamente aceito hoje? Sim. Aí, se você conseguir esses 3 sims, você consegue ter um sistema que vai te atender. Agora, o que eu também não recomendo, e é isso aí é um bom tiro no pé, é escolher sistema por preço, e sem fazer uma análise do seu plano de contas. Por quê? Aí sim você vai ter problema. Você vai ter um sistema que não vai operar, não vai te atender, não vai te dar os indicadores e ainda vai te atrapalhar. Porque você vai ter que começar a criar controles paralelos. E, meu Deus do céu, essa é a pior coisa que o empresário pode ter. E eu já vi muito, e no nosso segmento, viu, Walter? Eu já vi muito disso. Às vezes você contrata um sistema até bacana, sofisticado, mas a usabilidade dele é muito ruim, sabe? Ele é um sistema que tem muitos campos para preencher. Ele não é assim tão automático nas coisas, sabe? Você tem que preencher vários campos para que você consiga, de fato, ter um resultado, ter uma informação mais precisa. Então, assim, tem sistemas que realmente eles são robustos, mas eles não oferecem essa praticidade, esse entendimento, porque hoje a questão do sistema também tem que ser simples, ele tem que ser simples e intuitivo, né? Então, para a pessoa conseguir realmente preencher e gerar dados suficiente. Então, a gente tem notado muitos problemas nesse aspecto, né? O que eu sempre recomendo hoje em dia para as pessoas, para a gente fechar essa questão de sistema, é que o mundo da tecnologia, ele mudou muito. Ele mudou muito nos últimos 5 anos, ele vai mudar muito nos próximos 20 anos. Então, eu sempre recomendo isso. Sempre que você for buscar um sistema, hoje em dia, fuja desses sistemas que são aqueles ERPs raízes, aqueles ERPs que mais parecem um Excel carregado, cheio de botão, que muitas vezes tem até que ter um servidor ou ele é instalado direto na sua máquina. Fuja desses sistemas. Hoje você tem uma série de sistemas que são 100% em nuvem. Você paga a mensalidade, é muito mais barato, você paga por usuário e geralmente resolve esse problema. Porque o layout ele é mais clean, ele é mais fácil, os botões são mais simples, ele é muito mais intuitivo. Ele segue quase que uma linha de rede social, que tem que ser bem intuitivo, ele segue essa linha. Essa linha de sistemas é a melhor linha que tem para você atuar, porque ele é intuitivo. Só que ela não anula os pontos que nós comentamos anteriormente. Então, você pega os mesmos 3 sims, só que em vez de pegar um sistema pesadão, você pega um sistema muito mais leve. Sem contar que ela utiliza muito menos internet, muito menos capacidade da empresa, ou seja, ainda gera economia, ainda gera eficiência financeira para o negócio. E você geralmente pode acessar de qualquer lugar, inclusive de um mobile, por exemplo. A maioria deles geralmente tem app. Exatamente. Às vezes a pessoa está em casa, né? Ela pode acessar, ver o celular lá e está observando lá o fluxo de caixa dela, alimentar alguma informação que ela queira também. Então, essa questão da nuvem, ela oferece essa praticidade hoje, né? Você acessar de qualquer lugar que você esteja. De repente você esteja passeando, viajando, você quer monitorar o teu fluxo de caixa, acesse o celular. Então, são maneiras de você se assegurar e ter mais praticidade, né? Eu quero, nesse momento, né, mais uma vez cumprimentar todas as pessoas que estão aí assistindo a nossa live.
quem entrou depois, quem caiu junto com a gente, quem voltou junto com a gente aí 2 vezes aí que a live foi por água abaixo, os guerreiros, né, Walter? Então, boa noite. Quem tiver mais alguma dúvida, por favor, manda aqui pra gente. Depois pode mandar também no direct do Casal Mentor ou no direct do Walter Leite. A nossa audiência aí, os nossos seguidores, também estou convidando todos para seguir o Walter nas redes sociais. Grande amigo, consultor empresarial, excelente profissional. É isso aí. Nós temos mais uma perguntinha então, Walter. Vamos lá. Por que o fluxo de caixa é importante? Quais os pontos que você sinaliza como assim vantagens, né, para o comerciante? Me permita fazer uma brincadeira aqui, ó. O principal ponto é esse aqui, ó. Sair da escuridão. Por quê? Porque ninguém dirige um carro na escuridão com os faróis apagados. Só que se eu não faço isso com o meu carro, por que eu dirijo a minha empresa assim? Se eu te der R$1 milhão hoje e falar assim, ó, você tem 1 milhão ou qualquer dinheiro, um dinheiro que é muito dinheiro para a cabeça de quem está assistindo aqui, né? R$1 milhão pode ser muito para mim ou pode ser pouco para você e vice-versa. Mas digamos que eu coloque na conta de vocês agora muito dinheiro. E eu falo assim, ó, esse dinheiro está aqui, a senha do banco está aqui, o cartão de débito está aqui, o Pix está aqui. Você pode fazer qualquer coisa com esse dinheiro, menos comprar coisas pessoais e investir no teu negócio. Então, esse dinheiro você tem por obrigação investir em outras empresas. Qualquer ramo, qualquer segmento que você quiser. Você pode usar todo esse dinheiro para investir em outros negócios. Quando você pegar esse dinheiro e sair a campo buscando empresas, quais as perguntas que geralmente as pessoas fazem na hora de investir em um negócio? Ela vai perguntar, geralmente, questões de vendas, faturamento, se sobra dinheiro, se não sobra, se só dá lucro, qual que é as projeções. Ela faz uma série de perguntas, sabendo ou não, mas elas fazem as perguntas mais técnicas e óbvias para o negócio. O que fica curioso é, para falar ou para investir nos negócios de outros, em outros negócios, eu faço as perguntas certas. Mas para investir no meu negócio, para dirigir a minha empresa, eu dirijo ela no escuro. O fluxo de caixa, isso parece um contrassenso, né? Eu invisto o maior tempo da minha vida, meu maior capital. Mas é a melhor comparação que você fez aí, que eu já tenha visto aí. A pessoa realmente caminha no escuro. Obrigado. E outra coisa que você falou também, né? É misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, né? Isso também é uma coisa muito comum no nosso segmento, acho que não é uma particularidade só do segmento supermercadista, mas o pequeno e médio empresário, ele tem esse hábito, né? Ele tem esse bloqueio ainda muito, muito grande, que é a mistura, né, do seu fluxo pessoal, seu dinheiro pessoal com o da empresa, e a falta de informação, né? Não ter o controle, não ter a planilha, não controlar. Então, são 2 grandes bloqueios aí que o pequeno e médio empresário tem que jogar por terra, ele tem que passar, né? Subir uma etapa e crescer, né? Para que realmente o seu negócio evolua. E hoje, Walter, você diria que qualquer, independente do tamanho, ou a pessoa está iniciando, ela deve também ter um fluxo de caixa já desde o início? Desde o início. Cara, isso é indispensável. Por quê? O que começa certo, termina certo. Sim. O que começa errado, ou termina errado, ou vai sair muito mais caro para remendar. Por que eu falo para remendar? Hoje, começa como autônomo, começa como MEI, aí vira microempresa, aí vira EPP e vai crescendo. Até virar uma SA, se for o caso, né? Mas começa certo. Por quê? Porque essas crenças, esses vícios, eles começam a virar uma cultura dentro do negócio. Porque esse comportamento de misturar as contas, ele já nasce assim. Porque aí depois o empresário ainda fala o seguinte, a empresa não me paga nada, a empresa não dá lucro, o meu dinheiro sai daqui mesmo, então ao invés de eu tirar daqui e pôr na minha conta, eu já pago aqui mesmo. Isso traz sérios problemas para o empresário. Além da falta de caixa, falta de visão, falta de um diagnóstico claro. Você não consegue tomar decisão estratégica porque os números estão todos misturados. Você não sabe o que é da empresa e o que é que não é. Então, um fluxo de caixa, ele é uma ferramenta obrigatória. Você usa GPS só quando você tem um carro bom? Ou quando você compra o seu primeiro carro lá, usado? Meu primeiro carro foi um Honda 95 a carburador.
E eu lembro que eu usava um GPSzinho de um posto X que teve uma propaganda, uma campanha, anos atrás, e eu já usava aquele GPSzinho. Hoje eu tenho um carro melhor, eu uso o GPS do carro, mas eu sempre usei o GPS. Às vezes eu estou pedalando para algum lugar, eu uso o GPS do celular. Então, independente da forma, eu sempre estou usando o GPS para me guiar. A mesma coisa acontece com a empresa. O empresário que ele começa, eu sou microempresa, eu estou como autônomo, eu já estou dando meus primeiros passos e eu já monto meu fluxo de caixa, isso vai virar cultural. Quando ele for do teto do simples, virar presumido, virar real, isso vai estar totalmente organizado. As multinacionais pagam salários, pagam bônus milionários para os seus executivos. E eu garanto que esse dinheiro não está misturado no fluxo de caixa. Então, se eles fazem isso, porque nós aqui pequenininhos não vamos separar. Então, sim, fluxo de caixa é obrigatório desde os primeiros dias. Walter, eu estou começando, o casal mentor, eu estou começando, não tenho como comprar um ERP Excel. Uma boa planilha de fluxo de caixa salva a vida. Eu uso planilhas até hoje no nosso treinamento online para ensinar pequenos empresários, para inserir a cultura. Depois ele pega aquele plano de contas, leva para um RP e segue a tua vida crescendo. Nós até falando nessa questão assim de misturar, né, as contas, nós já pegamos mercados que, por exemplo, assim, ele tinha lá um Prolabore de 2, 3 salários, por exemplo, 3 salários na época, folha, né? Na folha. A retirada passava de 20 mil reais. E aí, se você pergunta, ele fala assim, não, eu custo pouquinho, não dá 8. Exatamente. E ali, às vezes, onde é que está o furo do negócio, sabe? Porque contabilmente está saindo 3 mil, mas na verdade está saindo 20 e poucos mil todo mês. Ele fala assim, a empresa não dá dinheiro. Não dá dinheiro, não dá lucro, não vejo lucro no final do mês. E aí é interessante, né, que quando você destaca as retiradas do sócio, o negócio dá lucro. Ele gera lucro operacional, ele gera caixa. Quando você insere as contas do sócio, o próprio sócio se torna o vilão da empresa. Porque aí, com as contas do sócio, o negócio se torna deficitário. Uma vez eu peguei um caso de uma empresa bem semelhante e eu fiz essa pergunta para o sócio. No diagnóstico ainda, nós começamos uma mentoria, foi um dos nossos maiores cases. Lá nós trabalhamos 1 ano e 2 meses e nós demos mais de 1 milhão de economia. Nós entramos na empresa, eles estavam perdendo créditos, eles iam perder a empresa porque os bancos estavam cortando os créditos deles. E nós saímos de lá, eles tinham 1 milhão e 200 mil em linhas aprovadas sem utilização. E eu lembro que no diagnóstico eu perguntei para o sócio, eu falei para ele quanto que ele retirava da empresa. Aí ele falou assim, não, minha vida é bem simples, eu tiro 12, 15 mil por mês. Aí eu olhei e falei, bom, 2 coisas. Primeiro, tua calibração de vida simples está bem diferente da minha, né? Isso tem 3 anos, o cara vê 12, 15 mil falar que vive uma vida simples. Falei, meu Deus do céu. Falei, cara, segundo, pela minha experiência e pela nossa conversa, cara, deve tirar pelo menos de 30 a 32. Ele só faltou me chutar do escritório. Eu falei, então faz assim, ó. Vou apostar com você o meu contrato. Se der menos que 30 mil, eu trabalho para você 6 meses de graça. Se der mais que 30 mil, a gente fecha um contrato de 1 ano. Deu 36 mil, nós fechamos um contrato de 1 ano, que acabou ficando 1 ano e 2 meses, e ele não acreditava que ele retirava tanto dinheiro. Era um comércio, né? Era um comércio e uma distribuidora, e era o dinheiro assim, ó. Gente, tinha desde 20, 30 reais o dinheiro do cafezinho, do almoço, que o caixa da empresa era um caixa eletrônico dele. Que sempre a empresa era um caixa eletrônico sem limite. Cara, para absolutamente tudo. De cartões de crédito, de viagens, de férias de final de ano, até 10, 15, 20 reais. Tudo ia no caixa. Era um hábito tão grande que os filhos dele, que na época tinham 7, 8 anos, queria dinheiro para comprar lanche no colégio, ia lá e pedia para a caixa da empresa. A caixa da empresa dava e anotava. Olha só o tamanho do destempero. E aí, como é que uma empresa dessa gira, dá lucro, gera caixa? Então, a gente diz, né, que o hábito faz o frade, né? Uma rotina administrativa totalmente desregrada, né? Fazendo o caixa da empresa o seu caixa pessoal. Então, e isso é uma realidade, porque a facilidade de ver o dinheiro entrando lá no check-out, no caixa, dá a ilusão, muitas vezes, para o proprietário e para a família do proprietário também, já que muitas vezes a pequena e média empresa trabalha, é uma empresa familiar, na sua grande maioria dos casos, né? Então, está o casal, os filhos,
quem dirá um sobrinho e tudo mais. Então dá a impressão que o dinheiro está entrando. O dinheiro está entrando, que ele não tem fim, está entrando ali todo dia e que pode ser mexido naquele dinheiro, que não é um patrimônio pessoal, é um patrimônio do negócio. Exatamente isso. O comércio, todo comércio, ele tem essa particularidade, que é um benefício ou um malefício. Depende de como você utiliza. Porque ele sempre vai gerar dinheiro todos os dias. Você sempre recebe alguma coisa em dinheiro no negócio. Esse é o benefício. Agora, quando esse dinheiro ele não é dado o destino correto para ele, que é recebi em dinheiro, mas vou depositar na conta da empresa, vou dar entrada no fluxo de caixa, vou pagar as contas da empresa, fazer a gestão como tem que ser, e no final do mês, o que sobrar, vou retirar uma parte como distribuição de lucro mensal ou semestral, a forma como a empresa quiser, e a outra parte vai ficar na empresa para fazer caixa, fazer capital de giro. Agora, a maioria das empresas, elas acham que, como está entrando dinheiro todos os dias, uma parte é meu. O que é R$10? O que é R$20? Eu fiz uma mentoria ontem com uma aluna do nosso curso online, o ABC das Finanças Empresariais, e eu fiz uma mentoria com ela ontem sobre precificação. E aí, nós estávamos com uma discussão, estava montando para ela a precificação de um produto transformado que ela teria, e ela estava comentando que ela recebeu os seus insumos com uma variação de 88 centavos por litro. Olha só, o que são 88 centavos? A gente não compra literalmente uma bala com 88 centavos hoje. Pois é, 88 centavos. Só que quando nós fomos pegar os dados de nota, montar variação percentual e tudo mais, olha que interessante. É 88 centavos em cima de 600 litros que ela tinha recebido de matéria-prima. Que no custo anterior, representava uma variação de 15%. Ou seja, ela teve um aumento nos seus insumos de 15%. Aí você coloca 88 centavos vezes uma compra que foram 600 litros. Ela geralmente faz 2 compras por semana, 8 compras por mês. Praticamente R$500. Coloca isso ao longo de 8 compras, R$4.000. Coloca aí, se for linear, ao longo de um ano, R$4.000 por mês, 12 meses. Se não estiver errado na matemática, R$48.000 por isso ano. Isso num produto, num produto. É. E dá uma variação de 15%. Vocês sabem, 15% muitas vezes é a margem líquida já do negócio ali. Muito, mas não estou bravo. Comércio dá 8, 10, 12, assim com uma eficiência única. E aí, imagina se você não coloca isso no fluxo, não coloca isso numa precificação, não repassa esse preço. É onde você vai perdendo dinheiro, com 88 centavos. Imagina o impacto que não dá os aumentos maiores. A gente tem notado assim que é o detalhe que faz a diferença, né? Você precisa ter um controle, ter uma apuração, se apegar aos detalhes nesse sentido para que você consiga, de fato, ter um melhor desempenho. Exato. Não é o detalhe, digamos assim, de você ser um empresário crica, né? Empresário que está sempre medindo determinadas questões que não é necessário. Mas você precisa olhar a fundo essas questões de números, de preços e tudo mais, porque ali é que muitas vezes você perde dinheiro, né? Exato. É o detalhe. Tem uma diferença, às vezes, de imposto, um preço que veio errado. O fornecedor mandou errado, mas ele não tinha considerado que era ST, e você comprou como se tivesse incluso, ou ICMS, enfim. São tudo coisas que vai gerar, no final, um prejuízo. Exatamente. Né? Então, hoje, para quem está no ramo do supermercado, ele tem que olhar essas coisas, porque são fundamentais. Né? A soma de R$1 aqui, 2 lá, 10, 20, isso vai se multiplicando, porque o ramo do supermercado ele trabalha com muitos produtos. Né? O mix de produto ele é muito grande, então você precisa ter um controle muito apurado. E aí essa questão do fluxo de caixa. Bom, Walter, tem uma outra pergunta então. Quais os principais elementos hoje que compõem um fluxo de caixa, assim, para que as pessoas tenham essa base, né? São 3. Receitas, despesas e a junção das duas que vai te dar a previsibilidade. O fluxo de caixa bem montado, ele tem 2 grandes blocos. Eu falo muito que matemática financeira, matemática empresarial, nada mais é que a matemática básica. Né? Como a minha mãe fala, né? Eu vou enfeitar o galo para vender como um pavão. Então, a gente vende matemática financeira. Mas matemática financeira de empresa é mais e menos. Então, o que um bom fluxo de caixa tem que ter? Um grande bloco em cima com todas as receitas. Então, forma de recebimento, foi dinheiro. Se foi Pix tem que estar já parametrizado. Se alguém ainda não souber, fica a dica, coloca lá, porque isso está dando problema.
Então, Pix, cartão de débito, cartão de crédito, cheque, boleto, dinheiro, todas as suas formas de recebimento. Por dia, por dia. Não precisa ser lá por produto, só por forma de recebimento. Tá lá, vai entrar lá o teu fluxo de caixa. Porque o produto tá lá no checkout, lá na sua gôndola, né? Então, você tem lá todas as suas receitas. E embaixo, você vai ter todas as suas despesas. Esse é o fluxo de caixa detalhado. De preferência, você vai ter assim, plano de contas, aí vai estar lá, variável, fixo, todas as contas ali dentro, os seus valores e o dia de vencimento de cada uma. Essas informações, elas vão se cruzar. Então, o que eu vou enxergar aqui? Eu vou enxergar lá, dia 1º do mês eu recebi 20 mil reais. Dia 1º do mês eu paguei 10 mil reais. Uma última linha aqui embaixo, saldo do dia, 10 mil reais. Esse saldo carrega para o dia seguinte. Dia 2, recebi mais 10 mil reais. Paguei 25 mil reais. Saldo do dia, menos 5 mil reais. E ele vai fazendo essa conta para você. Então, quando você tem as receitas bem organizadas, as despesas bem organizadas, e eles se falando, mais e menos é igual a alguma coisa. Aí você tem o terceiro elemento, que é a previsibilidade. Nós temos... E é tão simples fazer, né, Walter? É tão Na simples. prática, né? Nós temos toda a receita menos a despesa, você já vai ter ali a sua previsão, né? Só que isso diário, detalhado. Sim. A ferramenta que nós entregamos no ABC. Lá, quando o empresário projeta, ele tem até para um ano, se ele quiser. Então, hoje, no primeiro dia do mês, ele sabe quanto que vai sobrar, o que vai faltar no último dia. Isso te dá uma certeza, porque as pessoas falam assim, eu preciso faturar 200 mil reais. Legal, e quanto você precisa receber? 200 mil. Não, você não vai faturar tudo e receber tudo no mês. É praticamente impossível isso acontecer na maioria absoluta das vezes. Quanto você tem em caixa? Não sei. Então, essa é a previsibilidade. Porque aí, muitas vezes, você está correndo atrás de 200, sendo que você precisa correr só atrás de 100. Porque 100 você já tem, porque 100 vai girar por uma série de questões que o fluxo de caixa vai te entregar. Recebimento previsto, né? O recebimento previsto, muito bom. Eles não, o contas a receber, ele vai estar lá na linha de receitas. Então, se eu vendi hoje, eu entro lá em todas as operadoras de cartões hoje, você tem lá o calendário. Ele vai te dar por dia quanto você tem a receber. Você conecta isso, você tem lá, dia 1 eu já vou receber 10 mil, vendi mais 15, total 25, paguei 10, saldo de última linha 15. Então, você começa a montar uma gestão cada vez mais estratégica, mais rápida, mais eficiente, voltada para resultados e não para apagar incêndios. Nessa questão aí das receitas, né, a receita previsível, que a gente já tem esse controle, né, no setor supermercadista, eu vejo que esse é um controle que muitos supermercados não têm, que é o controle dos recebíveis dos cartões. Haja visto que hoje mais de 80%, né, das transações, aí, acho que até chega a 90% das transações são via cartão de crédito ou débito, né? O Pix é uma transação que acelerou muito isso, né? Muitas pessoas estão deixando de ter o cartão de débito para utilizar o Pix, mas o cartão, as transações pelos cartões é um controle que os pequenos varejistas não fazem, eles se perdem nesse controle, muitas vezes eles não sabem nem o que eles têm. E o que a administradora de cartão tá mostrando de informação para eles, nós já tivemos essa experiência aqui com alguns clientes, né, de consultoria também, não mostrava a realidade. Né? Já tivemos cliente, né, Demar, que tinha mais de 60 mil reais pendente, né, com o administrador de 1 ano e meio, 2 anos, que eles não mostravam, mas ele tinha a venda, tinha o comprovante que ele foi tentar resgatar esse valor. É porque o que acontece? Teve um período ali que as empresas de cartão de crédito, não todas, claro, né, mas teve algumas que não estavam repassando da forma devida. Sim, exatamente. Então, teve casos, assim, identificados que teve de 100 mil, 200 mil, 300, 500 mil, assim, valores altos realmente, né? E o supermercadista estava vendo que o dinheiro não estava vindo, né? Não tinha dinheiro, o mercado estava dando prejuízo, só que não sabia onde estava dando prejuízo. E daí, nessa de investigar, chegou-se ao ponto de que percebeu que as empresas de cartão, algumas delas não estavam repassando devidamente os valores.
Aí vem aquela questão, você não identificou antes, por quê? Porque você não tinha fluxo de caixa. Se você tivesse fluxo de caixa, você saberia que tinha a receber, né, naquela data, aquele valor, e por que Uhum. não veio. Entende? Então, essas coisas que vai facilitando, a pessoa vai cuidando mais dos números, né? Então, eu entendo assim que o fluxo de caixa ele é fundamental para quem tem um comércio, qualquer pessoa, né? Até pessoa física Uhum. também, né? Isso auxilia bastante realmente. Exatamente. O fluxo de caixa ele serve quase que como uma receita da sua Isso. empresa, uma receita particular. Então, cara, bateu alguma falha, cobrou taxa indevida, valor que deveria ter entrado na conta que não entrou, diferença de taxa de cartão, a famosa antecipação que os bancos vendem como um benefício para o empresário. Eu peguei uma empresa recentemente, não, meu gerente vendeu, quer ajudar meu capital de giro, tudo bem. E ela estava Uhum. achando muito alta a diferença entre valor de venda e valor cobrado, valor acreditado na conta. Sim. Quando nós paramos para fazer a conta, esse benefício custava 15% de última linha, sabe? Só que quando é que você pega isso? Quando você para fazer esse tipo de conciliação e implementar realmente o fluxo de caixa. O empresário, principalmente da área de comércio, que gira muito cartão de crédito, ele não pode terceirizar essa gestão para a operadora de cartão ou para o banco. Essa gestão é dele, a responsabilidade é dele. Ele Sim. precisa implementar um fluxo de caixa, implementar uma rotina e fazer essa gestão diária. Inclusive, eu sempre recomendo para os comércios, quando estou com comércio na carteira ou conversando com algum empresário do setor, querido, a cada 2 meses, dependendo da sua movimentação, entre 60 e 90 dias. Não precisa ser menos que 60 e nunca antes de 90. Pega 10 minutos. Parece que os trabalhos são complexos, mas não são. Pega 10 Uhum. minutos da sua agenda, abre o teu computador, abre o teu celular, se você quiser, e olha todas as máquinas, as operadoras de cartão que você utiliza. Verifique se as taxas de débito, de crédito, de antecipação, se você precisar fazer, se estão de acordo com o que você acordou com o vendedor, com o gerente, com a operadora de cartão. Verifica. Por quê? Porque nem sempre você vai ser avisado se elas alterarem. Nem já vai Exato. vir um e-mail, parece que é só 0,10, só 0,5, só 0,15. Na tua correria, na intensidade que é a vida do empreendedor, a gente sabe o quanto que a vida do empreendedor é corrida. Às vezes você acaba passando o e-mail. Só que quando você vai ver lá na frente, já perdeu 10, 20, 50, 100 mil reais. Agora é tarde. Aí você vai pedir para retroagir esse valor, querido, promessa e reza, porque, sabe? Então, verifica, acompanha, verifica se o valor que está no extrato é o mesmo que estava lá projetado para receber, se as taxas estão caindo direitinho, monta o seu contas a receber, da mesma forma que você monta o seu contas a pagar. É, Isso casadinho no e fluxo de caixa é libertador. até um outro item agravante aí para o ramo desse supermercado é que muitos mercados, ainda principalmente pequenos mercados, têm ainda o hábito de vender fiado, né? E daí como é que você vai gerenciar o teu negócio vendendo fiado, né? Não tendo um fluxo de caixa. Então é algo assim que você não sabe nem o que está previsto e se de fato aquilo que está previsto vai entrar, né? Exato. Então são coisas assim que acaba afetando diretamente o financeiro de uma empresa e que leva muitos a fecharem, inclusive. Nós Uhum. conhecemos aí muitos mercados pequenos que fecharam em função disso, né? Vendendo Exato. fiado, não sabia, né? Não tinha esse controle, não sabia nem o tamanho do fiado que tinha, Uhum. sabe? Não sabia nem dimensionar quanto por cento que era o fiado dele Uhum. e acabou tendo que fechar porque o dinheiro sumiu realmente, o dinheiro evaporou. Exato. O fiado é Mas não, gente. É não. A gente fala muito que a gente conhece, eu conheço a pessoa A, a pessoa B, poxa, ele não vai me dar o calote, ele não vai me deixar na inadimplência. A gente nunca sabe. Eu falo é, muito que empresas e finanças empresariais, fluxo de caixa, números, você administra com a razão e não com a emoção. Então, assim, é melhor você dizer não, vai ter uma discussão, talvez a pessoa fique chateada, ok, mas você pagou caro por aquela mercadoria, você paga caro para manter a tua operação, teus custos fixos são altos, porque todo comércio tem um custo alto para se manter sim. todos os meses. Para você pegar a sua mercadoria e vender fiado ou dar para alguém esperando que alguém te pague. Se você quer fazer caridade, é uma outra história. Agora, vender É, fiado, evita, não faz. A gente sabe da realidade, pode ser que aconteça, mas assim, evitem o máximo possível.
isso aí. Walter, vamos para a próxima, então. Bora. Quem nunca fez, né? Quem nunca fez o fluxo de caixa ainda, teria uma ideia de como começar? Né? Porque às vezes tem aquela pessoa que não tem habilidade, não tem o conhecimento, não sabe por onde começar, né? Uhum. Qual que seria a tua sugestão para uma pessoa que hoje está nesse estágio? Bom, quem nunca teve fluxo de caixa, por onde começar, né? Primeiro, não comece por aqui, ó. Eu tenho aqui, porque eu fiz conteúdo sobre isso hoje. Não comece por aqui. É um caderninho. Então, essa aqui é a pior ferramenta que você pode usar para ter um fluxo de caixa. Um caderninho. Então, não cometa esse erro. Por quê? Porque isso aqui é igual anotar no papel de pão. Você vai anotar, daqui a pouco você vai esquecer, você vai buscar informação e você não vai encontrar quando você precisar. O que eu recomendo? Um Excel. Aqui no canal, no seu canal, tem informações sobre isso. Dá para você montar numa planilha eletrônica simples, muitas vezes, para você começar a se habituar. Se tiver dificuldade, o Casal Mentor tem, lá no meu canal também tem, Walter Leite Oficial. A gente ensina como fazer isso do passo a passo. Que é o quê? Um Excel simples, coloca lá, receitas, tipos de receitas, datas de 1 a 30, que são 30 dias úteis, de 30 dias no mês, né? De 1 a 30 e o valor que você vai recebendo. A mesma coisa embaixo, as despesas. A despesa que você pagou, quanto que você pagou em cada dia. Literalmente, na última linha, você vai escrever saldo, receita, menos despesa. Então, é célula 1 menos célula 2 igual a alguma coisa. Começa praticando com uma planilha eletrônica, porque ela vai te poupar muito trabalho. E ela vai te dar a informação que você precisa quando você precisar. Conforme você for evoluindo, aí você vai buscando ferramentas mais complexas. E quando começar? Ontem. Se eu não comecei ontem, eu começo hoje, porque talvez o amanhã não exista. E quando eu falo talvez o amanhã não exista, não é que as pessoas vão falecer e vão padecer. É porque a empresa pode perder o fôlego do dia para a noite. Só que esse do dia para a noite, ele foi plantado há 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, que eu fui levando, sem um fluxo. Do nada, cai um limite, cai um faturamento, uma conta que eu não esperava, a empresa perde o fôlego. Então, quanto antes o empresário conseguir implementar um fluxo de caixa simples, muitas vezes, uma boa planilha de Excel consegue resolver o problema de curto prazo. Mais rápido, ele vai ter a visão do negócio dele. Eu brinco muito que, para quem não tem nada, é crescer 100%. Então, se eu nunca implementei um fluxo de caixa no meu negócio, e hoje eu tenho um Excel simples, cara, já é alguma coisa. Aí esse já é um Excel começo, vai começar, já é um começo. Aí ele vai começar a despertar outras curiosidades na sua cabeça. E aí você vai buscar um novo indicador, um novo cálculo, como otimizar uma conta. Você vai se assustar com os primeiros números, porque tem números que vão realmente te tirar um pouco do sono. Isso é excelente, porque você vai ter as decisões, tomar as decisões e agir corretamente para melhorar a eficiência do seu negócio. É porque são duas coisas, né, que motiva muito o empresário, né, principalmente o dono de mercado, que é a venda, né, você vender bem e ter lucro. Exato. A venda você mede com facilidade, né, vamos dizer, o fluxo do dia a dia você consegue medir com facilidade. Agora, a lucratividade, né, é outra coisa que motiva, então você tem que ter métricas, parâmetros e controle. O fluxo de caixa é um parâmetro para você medir muito essa questão, né, e ter o controle também. Ô, Walter, deixa eu fazer uma pergunta. Quem você indica ser o responsável, né, por esse controle financeiro aí? O próprio dono do negócio ali, que ele deve ser o gestor, né, o mentor da sua atividade comercial, ou ter outra pessoa ali no administrativo, porque muitas vezes o pequeno varejista ele tem, né, esse bloqueio, essa crença que ele tem que estar lá efetivamente no check-out dele, lá no caixa do supermercado, lá na linha de frente. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar e a gente recordar, agora há pouco a gente falou, a grande maioria das operações, elas são feitas através de cartão de crédito, de vias eletrônicas. Então, o dinheiro em espécie, né, que é o grande medo, assim, do varejista, ele ser roubado, né, pelos funcionários, enfim, quase que não existe
existe mais, né? Porque tudo virou um dinheiro eletrônico. Então, se a gente parar um pouquinho para pensar, esse varejista que muitas vezes ele tem essa crença que ele tem que ficar lá no check-out, lá no caixa, eu digo, a gente, né, Ademar, a gente fala assim, você tem que subir e ficar lá na gestão, fazer esse controle lá em cima, né? Supervisionar, coordenar a sua empresa, né, num segundo nível, e não ficar lá no operacional. Você concorda com isso, Walter? Vamos pensar uma coisa aqui juntos, ó. Imagine que a gente está viajando. Nós estamos fazendo uma viagem de avião. E aí você está sentadinho lá na tua poltrona, ouvindo aqueles fonezinhos lá que eles te entregam e tal. Sim. E aí daqui a pouco eles anunciam que vai ter o serviço de bordo. Eles vão servir lá o café, o refrigerante, água, aquelas coisas que eles servem lá. Aí quando você olha, você vê que o comandante, o piloto está servindo o cafezinho. Qual a primeira pergunta que você faz? Quem está pilotando o avião? Se o comandante está aqui servindo o cafezinho, quem é que está lá pilotando o negócio? É exatamente essa reflexão que eu levo para as empresas. Querido, Sim. se você for lá autenticar cada venda, quem é que vai pensar o teu negócio? Principalmente quando se fala de supermercado ou de mini mercado, que seja, porque está começando Sim. ali, que tem um mix de produto grande. Então, quem é o responsável são duas responsabilidades. Quem é responsável por operar o caixa, operar a operação, sem querer ser redundante, e ir lá e fazer as rotinas de conciliação, de alimentar realmente o fluxo de caixa como tem que ser. Um operador. Então, eu tenho que ter alguém, delega, se livra disso, delega, Sim. abre a mão. Tá? O mundo, nós temos duas mãos, é para segurar um na mão do outro. Então, delega essa função, porque senão você não vai conseguir fazer. Quem é o responsável por ler essas operações e tomar as decisões estratégicas e acompanhar isso diariamente? O dono ou o gerente do negócio. Se for uma empresa pequena, o dono, a dona, os sócios, o sócio responsável pela administração, enfim, alguém realmente da alta gestão. Então, sim, toda empresa, por menor que ela seja, ela tem um organograma. Uma empresa com duas pessoas tem um organograma, é necessário. Alguém vai operar mais e alguém vai pensar mais. Senão você tem conflito. Então, o responsável por operar, delega. O responsável por acompanhar e responsável pelos resultados, o dono do negócio. Então, sim, suba de nível, suba na hierarquia. Você não tem que estar servindo um cafezinho. Vai pilotar esse avião que eu quero chegar lá no meu destino. É isso aí. Vou aproveitar aqui então para pedir para o pessoal curtir a nossa live, também salvar depois aí, que vai ficar gravada no feed aí do Casal Mentor, e compartilhar com todas as pessoas aí do segmento supermercadista, empresarial, e toda a nossa audiência aí também, para depois seguir o Walter, né? Vamos compartilhar aí as nossas audiências e lembrar de quem ainda não se inscreveu para a nossa maratona, depois da nossa live, correr lá na bio do Casal Mentor e se inscrever na nossa maratona Multiplique Lucros e Vendas no seu supermercado, que serão as nossas aulas nos dias 23, 24 e 26 de janeiro. Tá bom, pessoal? É isso aí, gente. E agora nós temos mais um tema. Então, Walter, existem tipos de fluxo de caixa ou é um padrão? É um padrão, mas existem variações. Né? Então, tem fluxo de caixa. É até interessante isso. Cuidado com o que você vê de fluxo de caixa por aí. Tem muita panelinha básica, tem muita coisinha que de fluxo de caixa Sim. não tem nada. Só tem o nome, mas não entrega o que tem que ser. Um fluxo de caixa padrão, bonitinho, que entrega o que precisa ser entregue para o sócio, ele tem dois grandes blocos. O primeiro é o fluxo de caixa detalhado, que é o meu preferido. Eu gosto muito dele, que é o que ele vai Sim. te dar. Suas receitas, suas despesas, por tipo de receita, por tipo de despesa e por dia da semana. Então, eu tenho lá o mês tal, todos os dias eu estou vendo o comportamento do dinheiro. Eu estou vendo se está subindo, se está descendo. E eu, hoje, no dia 1º, eu já estou enxergando o dia 10, o dia 20, o dia 30. Então, eu estou vendo o que vai acontecer. Então, a minha visão está lá na frente. Fechei esse mês no fluxo de caixa detalhado, ele vai me gerar um fluxo de caixa resumido ou um DRE gerencial,
ou um demonstrativo de fluxo de caixa, que nada mais, que é a mesma coisa. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai pegar todos os dados detalhados e ele vai compilar. E ele vai te dar, em resumo, tudo o que aconteceu nas finanças do seu negócio dentro daquele mês. Então, ele vai te dar a estrutura, tem que ser a mesma, e nós trabalhamos com a mesma estrutura do DRE, só que é o DFC. Por quê? O DRE ele olha passado, o DFC é quem paga realmente a conta, é o relatório gerencial. Então, ele te dá o resumo, ou seja, do detalhado, ele gera um grande compilado que ele te dá lá. Receita, custos variáveis, margem de contribuição, despesas fixas, lucro ou caixa operacional, se teve ou se não teve, não operacionais e última linha. Então, um demonstrativo de fluxo de caixa e um fluxo de caixa, ele tem esses dois grandes blocos que se complementam. Então, para entregar o que precisa ser entregue, tem o detalhado que vira um grande compilado no final do mês. Legal. E para o ramo de supermercado, tem algum modelo específico para o varejo, supermercado? Não, o fluxo de caixa, não existe variações, é isso? Não, não existe variações, tá? No fluxo de caixa, você não tem variações. As variações, elas se encontram no plano de contas. Então, um DRE, por exemplo, o padrão de DRE é um padrão único no mundo, né? Sim. Só que o que muda são ajustes em legislação conforme cada país e o plano de conta conforme cada empresa. Tem empresas que têm... Eu lembro quando eu fiz pós-graduação lá, MBA na GV, eu fiz tudo de casos com demonstrativos que tinham mais de 100 páginas de SAs. E tem empresa de serviço, por exemplo, uma MEI, que um DRE da meia folha 4. Só que o padrão é o mesmo, né? A base é a mesma. Então, o que muda é o seu plano de contas. Tem empresas que vai ter o supermercado, por exemplo, um plano de contas maior. Um supermercado que fatura 1 milhão por mês, ele vai ter um plano de contas X. Um supermercado que está começando, que fatura 50 mil mês, ele vai ter um plano de contas Y. Mas a base é a mesma. Porque esse plano de contas vai gerar o fluxo detalhado, que vai gerar o compilado no final. É porque, às vezes, o que eu pensei que talvez houvesse mudança, né, de um fluxo de caixa para quem tem um comércio, que ele tem muitos lançamentos, né? É diferente, às vezes, de um outro setor de serviço que não tem tantos lançamentos, digamos, né? Então, talvez tenha uma variação nesse aspecto aí. Mas ótimo. A variação o que vai mudar é mais a rotina e a quantidade de contas. Por isso que muda o plano de contas. Por exemplo, você tocou bem. Uma empresa de serviços, geralmente ela tem uma receita mais recorrente, são provenientes de contratos, muitas vezes mais recorrentes. Por exemplo, uma empresa de consultoria, de assessoria, de mentoria, empresa de software que tem assinaturas mensais dos contratos. Então, eu peguei uma empresa recentemente, ela faturava, eu acabei de fazer uma mentoria de planejamento estratégico com ela. Ela faturava em média 360 mil por mês. E olha que interessante, ela é uma empresa de software aqui da cidade. O plano de contas de receita delas era desse tamanho assim, ó, porque ela tinha basicamente 3 receitas. Eram contratos recorrentes, que recebia 70% do faturamento dela, né? Serviços pontuais e alguns serviços extras, que são coisas diferentes. Os serviços pontuais, eles pegavam mais ali de manutenção e tudo mais. Serviços extras era o que o cliente dele pedia para ir lá desenvolver. Esse era basicamente o plano de conta de receita. Já o de despesa, como ele era uma empresa de tecnologia, desenvolve os softwares, cara, era gigantesco. Pessoal de desenvolvimento, pessoal da linha jurídica deles, pessoal de customer service, pessoal não sei do que. A folha de pagamento deles era gigante, sem contar todas as despesas dele. E era uma empresa de serviço. Então, o que vai mandar nisso é mais o seu plano de contas e o perfil do teu negócio. Já peguei empresa de serviço que tinha forma de receitas muito maior, mas a estrutura era tão enxuta que as contas eram pequenininhas e era altamente rentável. É a mesma coisa de um supermercado. Se estruturando um fluxo de caixa, ele vai ter lá 10, 15 formas de recebimento diferentes no máximo, que vai entrar Sodexo, vai entrar alguns vales, algumas contas que eles recebem. Então, a gente vai separar isso por forma de recebimento. Depois vem o plano de contas dos pagamentos, né? Do contas a pagar deles. E aí você vai ajustando conforme o tamanho da empresa. Eles têm vários
várias formas de receber, né? Tanto de cartão de crédito, à vista, cheque, né? Isso aí. Transferência, Pix. Então, hoje tem muitas modalidades de recebimento, né? Então, tudo isso tem que ter um controle para que você consiga dimensionar, saber até qual canal que hoje está vindo mais o recebimento, né? E isso é importantíssimo. Inclusive, uma vez, cara, muito tempo atrás, muito bom esse comentário, que há muito tempo atrás eu fiz um estudo desse numa empresa, era um comércio também, e era exatamente assim, um monte de forma de recebimento. E aí ele recebia uma bandeira de cartão específica. E eu trabalhei em banco, trabalhei 12 anos no mercado financeiro. E aí eu falei, mas por que você recebe essa bandeira de cartão? Ah, porque é conveniente, porque vira e mexe aparece alguém. Falei, cara, com certeza esse cartão não dá 1% das tuas vendas. Porque eu conheço esse cartão, eu trabalhei em banco e eu sei o perfil do público e não é o teu perfil de clientes. Nós começamos a separar essa forma de recebimento exatamente assim. Realmente identificou-se que aquele cartão passava uma venda a cada 60 dias e tinha uma taxa exorbitante. Então, eu falei, esse tipo de separação te dá o poder de você tomar esse tipo de decisão estratégica. Às vezes você tem 20 formas diferentes de receber, só que 95% das suas vendas vem de 15 formas, como o supermercado, por exemplo. E as outras 5 que estão sobrando aqui, geralmente não chega a 1%. Então, um cliente que tem um cartão, não vou mostrar bandeira de cartões aqui, mas um cliente que tem um cartão menos aceito no mercado, ele não tem esse cartão como primeira opção. A primeira opção dele são os cartões mais tradicionais. Ou seja, se eu tirar esse cartão, eu não vou perder a venda, porque ao invés dele passar no cartão B, dele vai passar no cartão A. E aí você consegue economizar, melhorar a gestão e melhorar a eficiência financeira. Sabe que isso que você acabou de comentar, Walter, é comum no ramo desse supermercado acontecer? Assim, eles terem muitas opções de cartão e muitos vouchers também. Muito voucher. E tem cartões que realmente não justifica ter ali. E está lá habilitado, é mais uma coisa para controlar, para verificar, ver se está tudo certo, né?